pessoal, tudo bem? O meu nome é Juliana Luiza, eu sou advogada e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Noções Básicas de Direito para Profissionais da Segurança. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o artigo 5º e o artigo 7º da Constituição Federal. Eu vou iniciar falando sobre o artigo 5º. Bom, o artigo 5º, ele trata sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, ele vai falar quais são as nossas garantias individuais e coletivas, mas ele também vai tratar sobre os nossos deveres enquanto cidadãos. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou ler o caput do artigo 5º e depois eu vou citando alguns artigos mais importantes. Na verdade, gente, o artigo 5º da Constituição Federal, ele é muito importante. Então, assim, cada inciso que tem ali é importante pra gente. Mas ele tem 78 incisos. Então, para essa aula não ficar muito extensa, eu separei os principais incisos, os que eu considero mais importantes, para a gente tratar aqui nessa aula, certo? Então, vamos lá. O artigo 5º, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Esse é só o caput, só o início do artigo, e olha como ele já traz muitas informações importantes pra gente. Ele traz o princípio da igualdade, que é onde prevê que não há distinção entre os cidadãos, seja ele homem ou mulher. Além disso, ele traz garantias aos brasileiros e aos estrangeiros. Um ponto importante aqui, gente, é que o estrangeiro ele não precisa necessariamente residir no Brasil para ter os seus direitos resguardados. Basta ele estar em território brasileiro. Então vamos lá para o inciso 1º. O inciso 1º, ele prevê o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Novamente, ele traz aqui o princípio da igualdade e ele reforça a igualdade de gênero. O inciso 2, ele diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão por virtude de lei. Aqui ele traz o princípio da legalidade, que nada mais é do que agir conforme a lei determina. Agora vamos pular para o inciso 5º, que diz: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Eu considero esse inciso muito importante, porque ele nos garante uma indenização quando estamos diante de um dano que alguém nos fez sofrer. Claro que nesse caso será necessário acionar o Poder Judiciário. Agora vamos para o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Esse inciso ele nos garante a liberdade de culto, ou seja, ele nos garante a liberdade de poder escolher aquela religião na qual a gente quer seguir. E além disso, ele protege os locais onde os cultos são efetuados. Agora vamos pular para o inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Mais um inciso aqui no artigo 5º que trata sobre a indenização por dano material e moral. Nesse inciso, gente, se enquadra, por exemplo, tirar fotos de pessoas sem autorização, filmar e divulgar essas imagens sem autorização. Algo que acontece muito hoje em dia é a pessoa divulgar informação, divulgar foto nas redes sociais, compartilhar ali alguma informação que ela viu, às vezes alguma postagem que está até ridicularizando uma outra pessoa, e as pessoas vão compartilhando achando que isso não pode causar nada para elas. Mas isso é algo muito sério. Ela pode sim ter que indenizar essa pessoa que ela causou o mal. Agora vamos para o inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Está claro, né, gente, nesse inciso, que ninguém pode entrar na sua casa sem ser convidado, exceto por esses motivos que eu falei. Agora vamos pular para o inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Gente, esse inciso ele trata sobre as manifestações. Sim, as manifestações estão previstas em lei, elas podem ocorrer de forma pacífica, sem arma e em locais abertos. Porém, algo que muitas pessoas não sabem é que as manifestações elas precisam ser convocadas e avisadas antecipadamente para as autoridades competentes. E não pode haver no mesmo local duas manifestações. Por exemplo,
Uma turma, ela tá a favor de um assunto e uma outra turma está contra esse mesmo assunto. Isso não pode acontecer, porque uma manifestação frustraria a outra. Então, isso está contra a lei e não pode acontecer. Esse é o último inciso que eu queria falar aqui do artigo 5º. Agora vamos passar para o artigo 7º da Constituição Federal. O artigo 7º ele é um pouco menor do que o artigo 5º da Constituição. Ele possui 34 incisos e ele trata sobre os direitos dos trabalhadores. No artigo 7º está previsto o seguro-desemprego, o FGTS, o 13º, horas extras, férias, salário mínimo, o adicional noturno, o adicional de periculosidade, PLR, salário família, licenças, licença maternidade, licença paternidade, o aviso prévio e a aposentadoria. Ele proíbe a redução do salário do trabalhador, exceto se essa redução estiver prevista em convenções ou acordos coletivos. Ele prevê também, para quem recebe de forma variável, um salário nunca inferior ao salário mínimo, para que nunca o trabalhador seja prejudicado em sua remuneração. Ele prevê também a duração da jornada de trabalho, mas esse é um assunto que nós vamos tratar melhor na aula sobre direitos trabalhistas. Então essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!